Glória a Deus. Eu estou fazendo uma série que se chama Defina o Seu Destino. Deus tem grandes coisas preparado para nós, para a nossa vida. Mas nós precisamos definir o que é que nós queremos. Porque da parte do Senhor tudo já foi feito. Mas nós precisamos fazer as nossas escolhas. Então eu tenho falado sobre algumas coisas para os quais nós fomos destinados. Uma das coisas para os quais nós somos destinados é para multiplicar. Diga assim, eu fui destinado para multiplicar. E eu quero começar contando uma história para vocês. Um pastor ganhou do Senhor, né, uma bênção de ganhar um pequeno sítio. E quando ele recebeu como oferta aquele sítio, o sítio estava num estado assim muito ruim. A sede do sítio estava toda detonada, os vidros estavam quebrados. E ele precisava de uma pintura nova, precisava de uma decoração, tudo estava caído. Aí ele foi ver todos os animais. Os animais estavam abandonados, magros. E também toda a plantação que lá existia abandonada, não tinha nada que estava produzindo bem. As cercas estavam caídas, mas ele agradeceu a Deus por ter recebido aquele presente. E ele começou então a trabalhar nos finais de semana. Todo final de semana ele ia para lá e começou a reformar. Reformou a casa, pintou a casa, começou a cuidar dos animais, colocou uma pessoa para cuidar dos animais, começou a fazer uma plantação especial e já começaram a dar seus frutos, arrumou as cercas e trabalhou muito durante um ano. No final daquele ano, um dos seus grandes amigos foi visitar aquele sítio. E ao visitar aquele sítio, o amigo disse a seguinte coisa para ele. Disse assim, olha, parabéns, aqui está tudo muito lindo. Parabéns pelo trabalho que Deus e vocês fizeram. Aí ele falou assim, muito obrigada. Você sabe que quando Deus me deu esse presente, Ele disse a mesma coisa? E agora, no final desse tempo, ele me disse, parabéns, porque eu lhe confiei esse presente e parabéns pelo resultado do seu trabalho. Amém? Deus nos dá grandes presentes, mas nós precisamos ter uma boa mordomia daquilo que Ele nos dá. A gente não tem muito conceito sobre mordomia, porque poucos de nós aqui no Brasil, eu creio que raramente existe uma família que tenha mordomo. Mas o mordomo é aquele que cuida dos bens do dono da casa. Vocês lembram de José quando foi para o Egito? Foi vendido para Potifar, ele passou a ser mordomo de Potifar. E ele cuidava da casa, e cuidou muito bem, cuidava dos jardins. E Potifar foi confiando a ele, porque ele era excelente em cuidar das coisas que ele estava dando. Foi confiando a ele muito mais tarefas. Deu até as suas finanças para ele cuidar. E a palavra de Deus relata que no final, Potifar nada sabia de suas coisas. Mas ele confiou todas as coisas a José, porque José foi um bom mordomo. E esta palavra que eu quero trazer para você hoje, que o Espírito Santo quer trazer para você hoje, é sobre isso. Deus te destinou a multiplicar. E a mordomia que Deus espera de nós é exatamente essa, que nós multipliquemos todas as coisas que o Senhor nos coloca nas mãos. Jesus, ele contou algumas histórias que ilustram verdades espirituais importantes para as nossas vidas. Um dia Jesus contou uma parábola que se chama a parábola dos talentos. E algumas pessoas confundem essa palavra talento e acham que são habilidades especiais. Mas não, talento era uma medida em metal.
Podia ser em ouro, em prata. Nesse caso dessa parábola, é uma medida em prata. Porque no versículo 18, quando a palavra dinheiro aparece, ali no original é prata. Então essa parábola dos talentos que Jesus contou aos seus discípulos, fala exatamente o seguinte, que um homem, depois eu vou ler, mas eu quero contar um pouco para que quando eu fizer a leitura, você já se atenha às verdades desta palavra. Um homem se ausentou e quando ele se ausentou, ele distribuiu os seus bens aos seus servos. A um ele deu 5 talentos, 5 medidas em prata. A outro ele deu 2 talentos, 2 medidas em prata. E a um ele deu 1. O que ganhou 5 e o que ganhou 2 foi e multiplicou, trabalhou, negociou e multiplicou os bens do seu senhor. E o que tinha 1 enterrou. Né? E depois agora nós vamos ver como é que o Senhor, quando voltou e prestou as contas com os seus servos, vamos ver o que foi que ele disse. E diz assim a palavra de Deus lá em Mateus 25, 14 a 30. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou a conta com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens os outros 2 que ganhei. Disse-lhes o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabia que ceifos onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tira-lhe, pois, o talento e dá-lhe ao que tem 10. Porque a todo que se tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Que história tremenda, não é? Em primeiro lugar, a gente percebe que Deus confiou aos seus servos os seus bens. Deus confia a nós, os seus servos, os seus bens. É muito importante que saibamos disso. Tudo nós recebemos de Deus. Lá no versículo 14 diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Deus, Ele nos confia tudo que nós temos, todas as nossas capacidades para prosperar, vem do Senhor Deus. É muito importante que saibamos que tudo que temos procede do Senhor. Em Deuteronômio 8:18 diz assim: Deus falando para o seu povo, para o povo hebreu, quando os libertou da terra do Egito, e estava os preparando para dar a eles uma terra, né? A terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Deus deu a seguinte instrução: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê.
Em outras palavras, Jesus disse àquele povo: um dia vocês vão herdar uma terra que terá casas construídas que vocês vão ganhar, mas vocês não construíram. Vocês vão herdar campos plantados que vocês não plantaram, não é? E tudo vem de mim. E vocês prosperarão muito, mas nunca se esqueçam que a capacidade de prosperar vem de mim. Deus nos dá todas as habilidades inatas que precisamos para prosperar no nosso caminho. Você é capaz de listar alguma habilidade natural que você tem? Alguns têm habilidade para educação, pessoas que são... que têm muita capacidade de interpretar um texto, que sabe ensinar, sabe colocar bem as palavras, não é? É lógico ao falar, flui bem no vernáculo, né? E são bons professores, têm essa capacidade inata. Outros já têm capacidade matemática, que já tem um raciocínio tão lógico, né? Conhece tantas coisas, e outros têm dificuldades. Outros têm habilidades para dança, não é? Flui como se fosse, sei lá, um pássaro, alguma coisa leve. Todos nós recebemos do Senhor alguma habilidade inata. E essa habilidade vem do Senhor, e Deus espera que você invista nas suas habilidades, para que você possa crescer cada vez mais e prosperar usando as suas habilidades. Você está pronto para isso? Glória a Deus. Discirna as suas habilidades. Discirna qual é a área que você deve investir na sua vida, não é? Para que você possa ir longe, para que você possa multiplicar. Deus também nos abençoa com todas as bênçãos espirituais. E nós sabemos, como consequência da bênção espiritual, todas as coisas fluem no nosso caminho, né? As habilidades, o destino que nós temos para multiplicar tudo que Deus coloca nas nossas mãos, passa pelas bênçãos espirituais. Porque as pessoas podem fazer as mesmas coisas. Às vezes tem você e uma colega de trabalho, um colega de trabalho. Vocês dois fazem a mesma atividade, não é? Às vezes com a mesma excelência, com mesmas capacidades, mas você vai mais longe do que ele ou do que ela. Por quê? Por causa da bênção de Deus sobre a sua vida. E lá em Efésios 1 diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Diga assim: Deus tem me abençoado com toda a sorte de bênção espiritual. Amém? Aqui é Deus já fez, Deus já abençoou, Deus já liberou. E você vai mais longe do que qualquer outra pessoa, sabe por quê? Porque às vezes numa hora que você tem que decidir algo, o Espírito Santo te dá entendimento e sabedoria, e você vai ter a resposta, e o seu colega que não recebeu essa bênção não vai ter. Então, meu querido, tudo está à nossa disposição. Os talentos já foi entregue a você. Estenda a sua mão e diga assim: os talentos eu já recebi do Senhor. Amém? Bênçãos emocionais. Lá em Filipenses 4:7 diz assim: e a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Nós já recebemos todas as bênçãos emocionais que necessitamos. As suas emoções podem estar alinhadas à palavra de Deus, à presença do Espírito Santo, e por conta disso você vai mais longe. Você vai multiplicar. Não é? Hoje em dia a gente entende sobre que nós precisamos ter inteligência emocional. Em muitos trabalhos, não é? Hoje quando se faz a entrevista, eles analisam muito mais a capacidade de relacionamento da pessoa do que até capacidades na área de atuação daquela pessoa. Porque é muito importante que você saiba ter inteligência emocional.
E nós que temos o Espírito Santo, que é capaz de curar os nossos traumas, de alinhar as nossas emoções, a verdade de Deus e os princípios da palavra, nós recebemos essa bênção do Senhor Deus. Tudo está ao nosso dispor, isso não é maravilhoso? Glória a Deus. Então essa é a primeira verdade que Deus nos deixa nessa parábola, que Jesus nos ensina, que Deus é aquele homem que deixou os seus talentos à disposição dos seus servos e os tornou mordomos de tudo que Ele tem. Nós somos mordomos daquilo que Deus tem. Deus, quando criou o homem e a mulher, criou esse planeta maravilhoso, nos colocou o seu Espírito, soprou o seu Espírito em nós, nos deu capacitação, nos constituiu os mordomos, os administradores, os gestores de tudo isso que nós vemos. Não é lindo isso? Eu e você, nós somos os administradores, os gestores de toda essa riqueza que tem no planeta Terra. E Deus dá à disposição dos seus servos, do homem e da mulher que entende as realidades espirituais. E para isso você é destinado para multiplicar. Você pode ir mais longe do que qualquer um que está ao seu lado. Amém? Deus distribui segundo lhe apraz. Né? E aqui a gente percebe que, né, um dia eu ouvi um pastor fazer esse comentário e eu achei ótimo. Deus não é socialista, pelo menos nesse aspecto. Ele não dá talentos iguais para todos. Ele não deu 3 talentos para os 3, ele deu para um 5, para um 2, para o outro 1. Porque Deus distribui segundo lhe apraz, né? E tem vários textos na palavra de Deus que fala das listas dos dons espirituais. Em Efésios, pode pôr o texto aqui, eu não vou ler todo o texto. Efésios 4, 11 e 12, fala que o Senhor concedeu uns apóstolos, outros profetas, evangelistas, pastores, mestres. Isso são os dons ministeriais, dons que Deus dá a cada no corpo de Cristo, para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Tem dons espirituais, tem listas na palavra de Deus. Em Romanos 12, por exemplo, Deus fala sobre outros dons que Deus dá. Não é? Profecia, e que cada um haja segundo a porção da sua fé. Se ministério, o que é ministério? É serviço. Dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, se esmere ao fazê-lo. Tem várias listas, né, de dons que Deus estabelece no meio do corpo de Cristo. E tem muita gente que pergunta, mas como que eu vou saber o dom que eu tenho? Começa servindo, meu querido. Sirva. Você servindo, você vai descobrir para aquilo que Deus te chamou. Sirva segundo a necessidade. Eu, por exemplo, quando nós fundamos a igreja, eu e o Lamartine, nós éramos muito jovens. Foi o ano que a Érica nasceu, minha filha. E eu assumi um ministério infantil. Fiquei lá 7 anos no ministério infantil. A Jennifer foi minha aluninha. Gente, para você ser professor, você precisa de habilidade manual. Eu sou péssima, né, Lamartine? Péssima. A gente, quando jogava aquele joguinho que você tinha que desenhar para imagem e ação, eles gozavam de mim, porque tudo eu fazia um bonequinho com duas mãozinhas assim, pezinho, e tudo era em torno de um bonequinho horroroso. E eu fui dar aula para criança 7 anos. Sabe o que eu fazia? Eu não tinha capacidade para desenhar, então eu pegava os desenhos e tirava xerox e pintava e distribuía. Eu contava história, eu fiz cada loucura com as crianças. E cada vez eu pedia, Senhor, me dá sabedoria, me dá capacidade para fazer isso. Fiquei 7 anos no Ministério Infantil. E muitos dos meus alunos lembram de muitas histórias que eu contava naquela época. Eu marquei uma geração, a geração dos nossos filhos, né? Está aí a Jennifer, o Ângelo, muitos, o Marcos Paulo. Muitos falam que aceitaram Jesus nas minhas aulas. Então, meu querido, se você não sabe para que você foi chamado por Deus, começa a servir aonde tiver necessidade, que aí você vai
sabe, ser útil e vai poder ser bom mordomo e multiplicar o dom que Deus te dá. Mas também, aqui eu quero dizer uma coisa. Seja qual for o dom que você tem, uma coisa que eu senti de falar para você. Tem um caminho muito excelente. Que em 1 Coríntios 13, 12, 31 e 13, relata que não importa o dom que você tenha, a capacidade. Não importa a riqueza que você tenha. Mas o que é mais importante é que você faça com amor. Ainda que eu fale, eu passo a mostrar-lhe ainda um caminho sobre modo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Deus, Ele está querendo dizer, não importa o talento que Deus coloca na sua mão. Se é riqueza a ponto de você entregar tudo para os pobres. Se é o seu próprio corpo, onde você tem uma capacidade tão grande de dar ele para queimar pelas pessoas. Né? O dom espiritual mais excelente, a autoridade de declarar para o monte se lançar ao mar e ele se lançar. Se você não tiver a motivação certa, que é o amor, nada disso aproveitará. Então, meu querido, entenda, Deus te dá o talento. Deus espera que você seja um bom mordomo, um bom administrador deste talento. Né? Como eu disse aqui, Deus, Ele distribui segundo lhe apraz, mas o caminho mais excelente é fazer tudo com a motivação certa, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amém? Glória a Deus. Ande, caminhe, trabalhe, multiplique com a motivação correta. Em terceiro lugar, Deus avalia tanto a sua iniciativa, como o resultado de cada um na administração dos seus bens. A iniciativa dos servos. Os 2 primeiros saíram a negociar e multiplicaram seus talentos. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar e ganhou outros 5. Diga assim: Deus me chamou para negociar, para trabalhar, para agir. Amém? Nada de ficar parado. Saiu imediatamente. Quando você recebe algo de Deus, saiba que Deus quer que você trabalhe aquilo que Deus te deu. Seja algo material, seja uma habilidade inata, seja um dom espiritual, não é para você ficar parado e esperar que dê frutos espontaneamente. Não é assim. Deus te dá para você trabalhar. Trabalhar não é maldição. Muitos olham para o Gênesis, porque Adão caiu e Deus disse: você vai trabalhar. Mas a maldição não foi o trabalho, porque Deus tinha dado o trabalho para ele antes do pecado. A maldição foram os espinhos. Agora você vai trabalhar com suor. Mas, meu querido, o Filho de Deus está acima dessa maldição. Jesus já quebrou essa maldição para o Filho de Deus. Você sabia que se você trabalhar, você vai fluir muito mais, embora exija esforço, embora exija suor, no sentido de você aplicar empenho, esforço, mas Deus vai facilitar as coisas para você. É diferente para nós. A palavra de Deus diz que enquanto nós dormimos, Deus trabalha por nós. E quando nós acordamos, o nosso destino está traçado. E nós temos ainda a presença do Espírito Santo, que em tudo nos capacita. Gente, está tudo à nossa disposição. Então quando Deus te der 5, você tem que multiplicar para outros 5. Quando Deus te der 2, você tem que apresentar os outros 2. Saia imediatamente a negociar. E fazer com excelência, não é com relaxo não.
Relaxo não é coisa de filho de Deus. Nós temos que imitar a excelência do nosso Deus. A criação mostra a excelência de Deus, não é? Eu sou apaixonada por flores. Gente, você olha para uma flor, cada desenho, cada cor, você olha a cor, aquele amarelo, por exemplo, você pensa, é tão lindo que parece artificial. Olha que incoerência, porque na verdade as coisas naturais são mais bonitas que as artificiais. Porque Deus criou, tudo de Deus é excelente. E para nós, filhos de Deus, nós temos que buscar excelência em tudo. Eu quero citar algo que Martinho Lutero disse. Ele disse assim: a faxineira que varre a cozinha está fazendo a vontade de Deus, assim como o pastor que prega. Não porque ela canta hinos enquanto varre a cozinha, mas porque Deus ama chãos limpos. O sapateiro está fazendo o seu dever não por colocar cruzes nos sapatos, mas por fazerem bons sapatos, porque Deus está interessado em pessoas que sejam habilidosas em fazer sapatos. Então, meu querido, você pode fazer o seu trabalho louvando a Deus, isso é bom. Mas se você não fizer com excelência, você vai envergonhar o seu Deus. Deus espera que tudo que você faça com excelência. Você tem que se destacar aonde você está trabalhando, no meio de todos aqueles que estão com você. Eu me lembro que quando eu fui casar com Lamartine, quando nós sentamos com meu pai e fomos decidir o nosso futuro, ele falou para o Lamartine, ele orientou o Lamartine: olha, você vai estudar na Palavra da Vida, que é uma escola excelente. Você vai estudar tempo integral, porque você vai poder se dedicar. E eu nunca esqueço o que ele falou para nós. Ele disse assim: que você seja o melhor pastor que você possa ser. E que você, Lilian, seja a melhor esposa de pastor. Naquele tempo não existia pastora, mas se fosse hoje ele falaria que você seja a melhor pastora que você pode ser. E aquilo foi uma direção de Deus para mim. E ele deu aquele livro para nós, como é que chama aquele livro? A Lei do Triunfo, aquele clássico, como chama o autor? Como? Napoleão Hill. Se você não leu ainda, você tem que ler. A Lei do Triunfo. Gente, a Lei do Triunfo é para crente. É para filho de Deus. Não tem como não multiplicar, como não ser vencedor, como não prosperar. Deus quer que sejamos bons mordomos. Eu quero citar o exemplo de Davi. Saul, quando precisou alguém para libertar das suas opressões espirituais, ele disse assim: chame alguém que toque a harpa e que toque bem. Não é? Ele falou assim: chame alguém que seja um grande servo de Deus espiritual. Não, chama alguém que toca bem, porque se ele tocasse mal, por mais espiritual que ele fosse, as notas iam soar ruim. Estou brincando. Mas uma coisa que eu quero enfatizar aqui é que Davi foi reconhecido por tocar bem. Davi foi reconhecido por batalhar e lutar e vencer. Davi foi reconhecido lá no Salmo 78, 72, que diz assim: e ele apacentou consoante a integridade do seu coração, apacentou o povo de Israel e os dirigiu com mãos precavidas, com mãos excelentes. Então Deus espera que sejamos assim, como Ele se agradou daquele que multiplicou os seus talentos, como Ele se agradou de Davi, Deus quer se agradar de nós também. Agora o terceiro, o que aconteceu? Ele enterrou o seu talento. Mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Por quê? Porque ele tinha uma visão errada de Deus. Ele disse assim: porque eu sei que o Senhor é aquele que colhe onde não plantou, que exige onde não investiu. Em outras palavras, parafraseando, e Deus não é assim. Ele tinha uma visão errada de Deus, porque Deus tinha dado aquele um talento, mas era algo que Deus tinha destinado a ele, e ele precisava trabalhar, mas ele teve medo, e o medo paralisa, e ele enterrou e não multiplicou, foi infiel.
Temos que ter cuidado para não enterrar o dom que Deus nos dá. Porque sabe o que vai acontecer? Deus vai tirar de você e vai dar outro que tem mais. Sabe aquela coisa que você diz assim, eu preciso de alguém? Chame os que estão ocupados. Porque os ocupados é aqueles que farão melhor do que os desocupados. Porque aqueles que têm 10, receberam 5 e trabalham para receber 10, vão receber aqueles talentos das quais pessoas receberam e enterraram. É ou não é? Então que você seja aquele que multiplique e não que enterre por medo, por uma visão errada de Deus. O resultado foi avaliado por Deus. Os 2 primeiros receberam uma sentença de aprovação. Muito bom, servo bom, parabéns, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo, na presença do Senhor. E se você multiplicar aquilo que Deus te dá, seus talentos espirituais, os talentos materiais, os talentos inatos, as habilidades, Deus vai dizer para você, muito bom, servo bom e fiel, você vai crescer cada vez mais. E tudo que eu tenho à disposição eu vou entregar nas suas mãos. Eu sempre digo, Deus espera encontrar cristãos fiéis, bons mordomos, para dar as riquezas da terra na mão da igreja. Diga assim, Senhor, eu estou disposto a multiplicar, eu quero trabalhar, eu quero ser excelente, mas eu quero que os dons venham sobre as minhas mãos, porque eu vou corresponder como um servo bom e fiel. Amém? O último foi reprovado por Deus. O servo que não negociou, não multiplicou o seu talento, foi punido. E ele disse assim, servo mau e negligente. Você vai ser lançado nas trevas, num lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui, essas parábolas, segundo os estudiosos, os teólogos, essa é também uma visão que o Lamartine tem, que aqui é uma parábola que Deus está contando aos seus servos, portanto aos crentes. E os que são fiéis vão receber uma recompensa, entrarão no gozo do Senhor. Isso significa que eles serão arrebatados. Quando houver o arrebatamento, eles irão subir, porque serão aprovados. Mas aquele que foi servo mau e negligente, não vai entrar no gozo do Senhor. Vai passar pela tribulação, onde vai sofrer grandes dores e perseguição. Portanto, meu querido, todas essas 3 parábolas que Jesus contou simultaneamente. Um é do servo também, sobre mordomia. Um é sobre as 10 virgens. E essa parábola também fala sobre o servo fiel que Deus quer encontrar nos seus filhos para poder arrebatá-los. Amém? Então multiplique, seja fiel para que você possa estar presente no arrebatamento. Eu quero concluir essa palavra dizendo, sejamos bons mordomos dos talentos que Deus colocou nas nossas mãos. E para isso nós temos que multiplicar. E Ele nos acrescentará ainda mais e nos dará em abundância. E seremos recompensados com a sua presença. Amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, que eu quero orar por você. Ora lá, masuri canti cima la suri la lamas. Ara canti cima la shuri canti cima la suri malala masuri canti cima la sara lamas. Bendito seja o Senhor Deus, que criou os céus e a terra. Senhor, o Senhor tem derramado das tuas bênçãos sobre nós. Estenda a sua mão assim. Senhor, o Senhor tem derramado os teus talentos, medidas, Senhor Deus, de bênçãos materiais, medidas de bênçãos espirituais e emocionais na vida dos teus filhos. Senhor Deus, que agora o Senhor possa desafiá-los, que eles possam definir um destino para multiplicar e para avançar. Senhor Deus, que recebamos do Senhor a recompensa da tua presença. Senhor Deus, queremos ser achados fiéis diante do Senhor. Por isso, Senhor Deus, agora,
Se há alguma coisa que nos impede, quebra as nossas cadeias, cadeias de medo, cadeias de limitação, Senhor Deus, em nome de Jesus. Falta de visão, Senhor, eu te peço agora, quebra as cadeias. E que os teus filhos definam agora o seu destino. Um destino de multiplicação, de prosperidade, de paz em Cristo Jesus. Eu quero agora que você ore, que você peça a Deus agora. Senhor Deus, que eu seja achado fiel. Me ajuda, Senhor, a levantar imediatamente e negociar e trabalhar e não medir esforços para ser excelente, Senhor Deus, e para representar bem o Deus que eu sirvo. Aleluia, glória a Deus. E eu quero também agora dar a oportunidade para você que quer tomar a decisão de entregar a sua vida para Deus hoje. Em Jesus Cristo e através do seu sacrifício, hoje nós celebramos a ceia. Comemos do pão que representa o corpo que foi entregue por nós, o corpo de Cristo que foi dado por nós em sacrifício numa cruz. O sangue de Cristo que foi vertido por amor a nós, para que nós, através da identificação e da fé em Cristo Jesus e no seu sacrifício, possamos ter acesso a Deus e bênçãos incontáveis que o Senhor tem preparado para nós, e um futuro e um destino certo na presença do Senhor. Se você ainda não tomou essa decisão e quer entregar a sua vida para Jesus, como você deve fazer? Você deve orar e pedir para que Ele entre na sua vida, entregando o seu caminho a Ele. Se você quer tomar essa decisão hoje, eu quero orar com você. Levante a sua mão que eu vou orar com você. Tem alguém que quer fazer essa oração de entrega, colocando a sua vida nas mãos do Senhor? Pessoas talvez que estão nos visitando e que queiram tomar essa decisão. Se você que está aí me ouvindo, online, na sua casa, você tem essa oportunidade. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, que você possa fazer agora. Eu vou orar com você, e se você fizer isso, você pode nos acionar através do QR Code que está aí, dizendo: eu aceitei a Jesus. Amém? Feche os seus olhos agora, vamos orar. Diga assim: Senhor Deus, eu me abro agora, entrego o meu coração ao Senhor. Senhor, perdoa os meus pecados. Faça no meu coração, Senhor Deus, morada. Venha habitar em mim. E me ajude, Senhor Deus, a viver a minha vida cumprindo a vontade de Deus em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe neste dia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E eu quero encerrar esse culto, meu amor. Você quer orar por nós? Pedindo a bênção do Senhor para o seu dia, para a sua semana. Se você gostou dessa mensagem, eu acho que é publicada na quarta-feira no meu canal do YouTube, mas eu faço outros vídeos também, você pode ir lá, pode se inscrever, pode compartilhar. Meus queridos, compartilhe a mensagem do Evangelho enquanto nós temos oportunidade, tá bom? Feche seus olhos e eleve o seu coração para o Rei dos Reis, aquele que tem toda a história nas suas mãos, que controla o universo nas suas mãos, aquele que tem poder de vida e de morte. Senhor, nós entregamos a nossa vida ao Senhor, uma vida plena, uma vida cheia de talentos, de dons, uma vida que tem propósito, Senhor. Nós entregamos a Ti, entregamos o nosso presente e o nosso futuro. Porque, Senhor, ainda que não saibamos o que vai acontecer conosco, cremos num Deus que sabe. Ainda que não vejamos o futuro, cremos num Deus que vê.
um Deus de graça, de misericórdia, o doador, o galardoador daqueles que o buscam. Obrigado, Senhor, por existirmos, pelo propósito da nossa existência. E agora nós glorificamos o Teu nome e declaramos que é a Tua graça que nos dá certeza, é o Teu amor que nos tornou filhos, e a presença do Espírito Santo em nós, que garante, ó Deus, que estaremos contigo até a hora final. Por isso, onde houver alguém invocando o Seu nome, Senhor, que a bênção do Deus triuno esteja sobre eles, para a honra e glória do Teu nome. Em Jesus oramos. Amém.